E a receita que vamos passar hoje é a coxinha de frango com massa de mandioca. Confere aí no vídeo. E os ingredientes são: para fazer o cozimento do peito de frango, vamos precisar de 1 litro de água e um tablete de caldo de galinha. Para a massa, vamos precisar de 200 ml da água do cozimento do frango, 750 ml de leite, 2 tabletes de caldo de galinha, 400 gramas de mandioca ou batata cozida espremida, 1 colher de sopa de manteiga com sal, salsinha picada é opcional, e 450 gramas de farinha de trigo peneirada. E para o recheio vamos precisar de 2 peitos de frango cozido e desfiado, 8 colheres de sopa de molho de tomate, 2 colheres de sopa de azeite, meia cebola grande picada, 3 dentes de alho picado, 1 colher de chá de colorau, 1 colher rasa de farinha de trigo, 100 ml de água do cozimento do frango, um tabletinho de caldo de galinha, cheiro verde e temperos a gosto. Também é opcional para quem quiser colocar catupiry. Para empanar vamos precisar de água e farinha de rosca. E também vamos precisar de óleo para fazer a fritura. Os ingredientes vou deixar na descrição desse vídeo. Agora vamos para o modo de preparo. Coloque os 2 peitos de frango numa panela com mais ou menos 1 litro de água. O caldo de galinha pode ser em tabletinhas ou pode ser esse em pó como eu estou usando. Eu vou colocar aqui na água e esperar cozinhar por volta de 30 a 40 minutos, ou se for na panela de pressão, em média 20 minutos até ele cozinhar. Depois que cozinhou o frango, a gente reserva 300 ml dessa água do cozimento, onde 200 ml vai para a massa e 100 ml vai para o recheio. Agora, em uma panela grande e alta, vamos colocar 800 ml de leite e 200 ml do caldo que a gente cozinhou o frango. Também vamos colocar 80 gramas de manteiga com sal. Pode substituir pela margarina, mas na minha opinião a manteiga fica mais saborosa a massa. Agora eu coloquei 400 gramas de mandioca cozida e espremida. No meu caso aqui tá congelada, por isso que tá desse jeito, mas pode ser batatinha também, tá? No lugar da mandioca. Agora eu vou colocar 2 sachêzinhos de caldo de galinha em pó. Pode ser o tabletinhos também, tá? Agora a gente vai levar essa panela para o fogão e deixar em fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, a gente vai peneirando os 450 gramas de farinha e depois vamos desfiar o frango para a gente começar o nosso recheio. E o líquido da massa já começou a ferver, então tá na hora de a gente colocar aquela salsinha picada. Isso é opcional para quem quiser deixar a massa mais temperadinha e verdinha. Fica a gosto de cada um. Depois que esse líquido começou a ferver, a gente vai colocar aquela 450 gramas de farinha que a gente peneirou e vai jogar de uma vez na panela. E agora é hora de ficar mexendo sem parar até misturar toda essa farinha e cozinhar a massa. Então a massa vai ficar um pouco pesada, mas a gente tem que ficar mexendo sem parar para não queimar o fundo. Então, por isso, o fogo não pode estar muito alto, tem que ficar de médio para baixo. E a gente vai ficar mexendo até cozinhar. E eu vou mostrar o ponto depois para vocês. Então, esse é o ponto da massa, ela vai virar uma bola, uma coisa só. Vai ficar bem lisinha e bem firminha. Depois a gente vai transferir essa massa para uma vasilha até ela esfriar um pouquinho. E a consistência da massa fica assim, ó. Depois que ela mornou, a gente dá uma sovadinha nela, só para deixar mais lisinha a massa, mais bonita. Depois que a gente sovou, a gente deixa aí descansando, esfriando por completo e tampa com um plástico, alguma coisa para não ressecar a massa. Enquanto a massa está esfriando, vamos aqui refogar e temperar o nosso frango, que vai ser o nosso recheio da coxinha. Coloquei aqui o azeite para a gente começar a refogar, a metade de uma cebola grande e 3 dentes de alho. A gente vai refogar essa cebola, esse alho, jogar aqui um pouquinho de pimenta do reino, junto com aquele frango que a gente desfiou, aqueles 2 peitos de frango desfiado. Vou ligar o fogo e a gente vai começar a refogar a cebola e o alho junto com o peito de frango desfiado. Depois a gente vai usar os 100 ml da água que a gente cozinhou o frango para dissolver um tabletinho de caldo de galinha. Feito isso, a gente vai usar esse líquido, usar apenas metade para dar uma salgada e temperada nesse frango desfiado. Outra metade a gente vai usar para outra coisa.
Depois a gente coloca uma colher de chá de colorau. Coloquei também aproximadamente 8 colheres de molho de tomate. Esse molho que eu tenho aqui, ele tem pedacinhos maiores de tomate, mas pode ser o molho que você tiver aí só para dar um sabor e uma coloração a mais no nosso frango. Agora nosso frango já tá ficando mais temperado, mais coradinho, e agora eu vou refogando para desfazer um pouquinho desse tomate e diminuir um pouquinho o líquido do molho que a gente colocou. E agora em um potinho eu coloquei uma colher rasa de farinha de trigo e eu vou dissolver naquele restante da água que a gente cozinhou o frango. Vou colocar aqui para dissolver essa farinha de trigo. Aí depois a gente vai mexer até dissolver toda a farinha. E a gente vai usar essa misturinha para jogar aqui no frango. Eu gosto de fazer isso para deixar o frango mais úmido na medida certa, né? Sem que ele fique aquele líquido escorrendo, atrapalhando na hora de montar. Então ele vai ficar úmido na medida certa. Então a gente vai refogando até diminuir um pouco o líquido. O caldinho vai ficar grosso, então vai ficar úmido e não escorrendo o líquido do nosso recheio, né? E o recheio fica assim, ó, não fica seco e também não fica com líquido excessivo, ó. Ele fica na medida certa, bem saboroso. Também daria para colocar salsinha, só que eu usei tudo na massa, era para usar metade, eu esqueci de deixar a outra metade aqui para pôr no recheio. Mas se você gostar, pode colocar bastante cheiro verde aqui para finalizar e deixar mais temperadinho esse recheio. Agora a gente espera esfriar esse recheio e depois a gente vai para a montagem. Então agora a gente vai começar a montagem. Eu pego a massa, faço uma bolinha e depois eu vou moldando até formar essa conchinha, uma cestinha. E no meio a gente vai pôr o recheio, depois a gente vai fechando até formar a pontinha da nossa coxinha, ó. Vai ficar mais ou menos desse tamanho. Esses bolinhos aqui que tá compridinho, eu coloquei catupiry. E os que tá em formato de coxinha mesmo, sem catupiry. A gente vai colocar assim o recheio e depois é só fechar e ir moldando. Fecha bem, cuidado para não deixar ar dentro, para não estourar na hora de fritar. Depois a gente vai passar na água, depois de feito, moldado tudo, né? A gente passar na água e na farinha de rosca, somente isso. O ovo, o pessoal passa ovo, mas o ovo espuma demais, né? O óleo, né? Então a gente optou em fazer só com água mesmo. Mas se você gosta de passar ovo, fica a seu critério. A gente vai fazer isso em todas as coxinhas, passar água e farinha de rosca. Prático, econômico, rapidinho, 1, 2, 3 e já tá pronto, gente, ó. Já empanamos tudo, agora é só fritar. Agora a gente vai fazer tipo um vinagrete, uma saladinha de tomate com repolho para comer junto com a coxinha. Será que é só a gente que come desse jeito? Você já comeu coxinha com vinagrete? Coloque aí nos comentários, fica muito bom, hein, gente? Então esse é o resultado final, a coxinha tá bem crocante, a casquinha por fora, tá bem sequinha, ó. Tá firminha. E vamos abrir aqui um para vocês verem. Esse é com catupiry. Vamos lá. Uau, olha, catupiry derretendo. E esse é o frango sem catupiry, ó, só o frango. Frango bem úmido, massa bem temperadinha. E aqui a gente colocou vinagrete com uma pimentinha. E aí é só partir pro abraço. Muito gostoso, bem saboroso. Façam em casa que vocês vão adorar. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal que a gente sempre vai postar mais receitas deliciosas para vocês. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!